a Argentina massacrou a seleção brasileira. Antes de a bola rolar, havia uma grande expectativa para esse confronto, depois que Rafinha, em uma entrevista para o ex-jogador Romário, disse que ia bater os argentinos dentro e fora de campo. Essa fala gerou uma grande polêmica em diversas reações, algumas a favor, mas a maioria contra essa fala de Rafinha. E isso nitidamente inflamou os argentinos, que nem precisou do caço Lionel Messi. E numa noite histórica, a Argentina deu um baile no Brasil, não tomou conhecimento e derrotou a equipe do técnico Dorival Júnior por 4-1, diante de um monumental de Nunes lotado. E a imprensa não perdeu tempo e detonou o futebol jogado pelos jogadores, que se acovardaram. A seleção brasileira mal tocou na bola. Também a imprensa detonou Dorival Júnior, que errou na escalação, deixando o meio de campo do Brasil completamente aberto, a defesa completamente exposta. E por fim, a imprensa maciçamente atacou, detonou Rafinha, que depois de provocar a Argentina, depois de ameaçar da porrada dentro e fora de campo nos jogadores da Argentina, Rafinha simplesmente pipocou, sumiu do jogo, mal tocou na bola. E aí foi muito criticado. E agora, vamos assistir aí a alguns desses comentários. O cara que fala, vírgula, ele tem que se garantir. Exclamação. Falou, tem que se garantir. Não jogou porra nenhuma. Pipocou e apanhou. O estilinho assim, ó. Todo estiloso. Boa. Entregou 3 rapadura. O zagueiro tem que ser raiz, camisa fedendo. Não deu a pancada. Não deu se liga malandro. O Madrid já mandou lá assim, ó. Não quero mais. Não precisa ver. Você tá louco, mano? De brincadeira. Teve momentos desse jogo que me deram mais desespero. Do que o 7-1? É, a maneira... Cara, Então, por muito mas olha tempo, só, o 7-1, até a Alemanha fazer 1-0, o jogo isso, foi tinha equilibrado. jogo, é isso que eu tô não falando. foi o totó. É isso. Esse jogo, a gente tomou totó da hora que o cara apitou até a Argentina pra Contra largar a o jogo. Colômbia, os caras perderam um monte de gol, não foi? Então, assim, no 7-1, o Marcelo atacou pela esquerda, teve jogo até o Brasil tomar o segundo gol, que é o gol do Close, Então né? o gol jogo do especificamente é pior esse? Cara, não, assim, o jogo eu não sei, mas o totó que a gente tomou... É o sentimento da vergonha. A construção totó que daquele a gente resultado tomou no dentro do começo do Brasil jogo. numa Copa... Sim, pior, Não tem como, é insuperável. Mas o jogo, futebol jogado. O totó, o domínio da Argentina desde o primeiro minuto não aconteceu nem no 7-1. O Wesley, nunca mais. o Wesley muito mal. O Arana, tudo bem, meu não Deus. tá top. Ele tava até se recuperando. Já tá ruim. Agora, hoje, o amigo meu mandou, é verdade, o Murilo tá marcando o Argentina e o Arana. O segundo gol saiu aos 12 minutos. Com 12 minutos, o baile de bola da Argentina já estava configurado. Aliás, tava com uma carinha de 7-1 em dado momento, né? Aquela coisa desorganizada, aquela bagunça, aquele excesso de espaços que a seleção brasileira deu em todos os seus setores. Acho que a Argentina, essa seleção argentina, nunca teve tanto espaço para jogar na vida. E o Rafinha, que prometeu porrada dentro e fora de campo, foi abafado pelo futebol. E o que aconteceu? Superioridade o tempo todo, jogo curto, jogo mais largo, todo tipo de jogo. O Brasil, quando subia para marcar, não encaixava. Você olhava para a imagem aberta, o Joeliton, sim, parecia um mestre de bateria, entendeu? Para cá, para lá, para cá, e o time nada. Cara, então era algo que era previsível. A gente tava aqui preocupado com isso. Aí vem o jogo e é um vareio. Quando o Dorival chegava em clubes, por exemplo, como chegou no São Paulo na primeira vez e mudou completamente o jeito do time jogar, melhorando. Chegou na seleção brasileira e parece que toda a sabedoria, todo o conhecimento dele virou uma utopia. Tudo que ele entendeu que de pragmatismo necessário, como gerenciar um elenco do Flamengo, armar um esquema de jogo para facilitar, mesmo que não seja o ideal, para os jogadores que tinham que jogar, para o elenco funcionar, no Brasil tudo foi esquecido. Porque o jogo de hoje pedia que o Brasil jogasse fechado, com meio campo robusto, em contra-ataque. Ele decidiu jogar. Ele decidiu jogar contra o time que joga mais. Fora de casa, contra o time que
tá lá em cima na confiança, que atualmente é o campeão do mundo, né? E isso fez com que o fator clássico, que podia pesar em algum momento no jogo, desaparecesse. O único jogo que eu vi da Argentina mais fácil, eu vi Argentina e Peru, foi bem fácil para a Argentina, dentro de casa. Denilson, o Rafinha disse o que disse, até no troca de passes de ontem falei que tá tudo certo ali, faz parte do jogo e tal, mas tem que se sustentar, né? Eu dizia ontem, tem que aguentar o rojão também agora durante os 90 minutos, porque por mais que possa não haver uma grande influência nos jogadores argentinos, mas eles certamente viram, né? Souberam da declaração e fica um gostinho ali, né? De tripudiar de repente depois de uma vitória como essa. O fato é que o Rafinha falou e acho que interferiu sim na bola dele hoje, né? Porque esteve muito escondido, esteve abaixo, não conseguiu jogar, não chamou a responsabilidade como em outros momentos da seleção brasileira, em outros jogos, e vai ter que se explicar, que é o pior de tudo agora, porque certamente na zona de entrevistas, se ele quiser e topar dar entrevista nesse momento, vai ser perguntado sobre isso. Normal a fazer essa pergunta para ele, o porquê daquela resposta. Agora, em relação ao Rafinha, a gente está falando aqui em algum momento da marcação-pressão, e enfim, o coletivo, quando ele funciona individualmente, né, alguns jogadores eles precisam se destacar, e hoje o coletivo não funcionou e muito menos o individual funcionou, e a seleção brasileira nos últimos jogos ela estava tendo um respiro, porque o individual em algum momento funcionava, e o individual em algum momento ele aparecia, e dessa vez nem isso. Falei o seguinte, você pode falar isso, você pode provocar a seleção da Argentina, você pode provocar qualquer adversário, mas você tem que ter garrafa vazia para vender. Você sabe, né? Ter história, ter conquistado para poder fazer isso. E o Rafinha até agora na seleção não conquistou nada. Tá bem no Barcelona, estava sendo um dos melhores jogadores da seleção brasileira, mas até agora o Rafinha não conquistou nada. É um grande jogador, pode vir brilhar, como o Vini Júnior, enfim, toda essa rapaziada. Então, para você, Rivaldo poderia fazer, Ronaldo poderia fazer, Romário poderia fazer, Edmundo poderia fazer, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio poderia fazer, Tafarel poderia fazer. Esses grandes jogadores e outros grandes jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, jogaram futebol e ganharam e conquistaram, porque tem peso. A camisa do Brasil pesa, mas dependendo do corpo que ela está colocada, pela falta de garrafa vazia, às vezes não pesa tanto. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que depois que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior
time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1. Bem, aí você viu a análise aí feita dessa pífia atuação aí da seleção brasileira, em que tomou esse chocolate aí da Argentina. E você, o que achou do desempenho da seleção brasileira? O que achou aí da situação aí de Rafinha, que prometeu e não entregou absolutamente nada? Coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até